Boa noite! Sextou! Comida da Bahia, com vinho pode! E convidados! Boa noite, pessoal. Hoje vamos ter um convidado muito especial, que é o Marcelo Bastos, representante da Salton aqui na Bahia, e vai falar um pouquinho sobre as premiações que a Salton já ganhou com os espumantes. E aqui na bancada hoje, para ter essa noite mais que especial, estamos com dois espumantes. Um ouro, moscatel, e um evidence. E vamos falar um pouquinho sobre essas premiações. Um tchau para todos vocês aí. E vamos dar dicas de harmonizações. O moscatel, esse aqui, da uva moscato, aonde você vai achar notas de maçãs, peras, com algum borbulho suave. Vai ficar perfeito com doce de leite, com raspa de limão. E pensou já no limão em conserva? Vocês já ouviram falar nisso aqui? Com esse espumante aqui, vai ficar um evento perfeito se você quiser botar no seu evento ou na sua noite. Olha esse docinho de amendoim com esse espumante aqui. Incrível! Aqui é o moscatel, um espumante suave, mas a gente vai falar do brute. O brute a gente vai harmonizar com queijo meia cura de alho, outro de tomate seco e manjericão. Olha para isso aqui. Queijo artesanal de Minas Gerais, de Alagoa. Minas Gerais, Alagoa, marca Alagoa. Maravilhoso esse queijo, aonde vocês vão encontrar esses produtos incríveis para harmonizar com esses espumantes. Jeitinho de Minas, no mercado do Rio Vermelho. Fica ligado aí nessa dica, que a gente já te deu uma dica aqui de harmonização. Pronto? Agora vamos convidar a pessoa que vai falar um pouquinho sobre esses espumantes. Espera aí que vamos agora convidar ele aqui. Calma, boa noite. Vamos lá. Calma que a gente vai conseguir. E vamos falar agora. Marcelo. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Tudo bem, É um meu prazer amigo? participar com vocês aqui da live, tá? Falar um bocadinho da Salton. Pronto, olha, tintim. Já estamos Eu, tomando uma evidência eu vou aqui. fazer um brinde aqui com a garrafa, tá? Porque eu não estou bebendo agora. Mas é isso aí. Normal. Vamos conversar um pouquinho sobre todas essas premiações e esses reconhecimentos desses espumantes da Salton. A Salton está criando um legado incrível para o nosso Brasil, não é, Marcelo? Conte um pouquinho aí. Sim, Gabriela. Na verdade, a Salton é a vinícola com maior tempo de atividade no Brasil, né? Ela foi fundada em 1910 por um imigrante italiano chamado Antônio Domenico Salton. A empresa hoje está na quarta geração, é liderada, capitaneada pela quarta geração da família Salton já. Tanto que ela se descreve como família Salton, não simplesmente como Salton, né, que é o sobrenome da família. Então, é a vinícola com maior tempo de atividade no Brasil, principalmente nesse segmento de espumante. Falamos aí de 116 anos, né, de atividade, então não é uma empresa que está brincando, né? Está fazendo produtos com muita seriedade e produtos com vários nichos, assim, para você atingir muitos públicos diversos, né? Porque a Salton, ela tem desde espumantes, que a gente não gosta de falar espumante simples ou espumante de entrada, mas é aquele espumante que é produzido para eventos, aquele espumante que é produzido especificamente para drinks, para composição de drinks, como algumas outras bebidas em restaurante, como também você tem os brutes, você tem o moscatel, que é o que vocês irão degustar hoje, assim como o Evidence. Eu mandei esses dois para você porque são dois espumantes que foram recentemente premiados, né, da Salton. E, enfim, ao longo da conversa aqui, a gente vai falando um pouquinho mais sobre as premiações, sobre os produtos e sobre as harmonizações possíveis aí para fazer com espumantes. Conseguiram me ouvir bem? Não, está tudo perfeito aí. A imagem está legal, estamos ouvindo bem. Mas, Marcelo, tem esses dois prêmios recentes, mas a Salton já ganhou bem mais premiação com os espumantes, né? E uma quantidade muito grande de premiações com espumante. E talvez a gente pode ser considerado, o Brasil pode ser considerado um dos
um dos melhores espumantes do mundo, né? Graças a essas premiações que a Salton vem conseguindo, né? Não tenha dúvida, Miguel. Deixa eu só te contar aqui brevemente que há mais ou menos 3, 4 meses a gente estava fazendo uma degustação com um enólogo de Portugal, do Alentejo, e, e no meio da degustação, uma das nossas convidadas, ela interrompeu o enólogo, o palestrante, para perguntar se Portugal produzia bons espumantes. E aí ele ficou meio pasmo, né, com a pergunta dela, interrompeu a palestra, fez assim, mas você é brasileira? Ela disse, sou daqui de Salvador. Mas és brasileira e está me perguntando se Portugal faz espumantes bons, como vocês aqui que produzem os melhores do mundo? Então veja, eu não falo apenas da Salton, né? Estamos falando aqui especificamente da Salton, e é a marca que eu represento, mas se formos falar aqui das marcas, das outras muitas marcas que o Brasil tem de espumantes brasileiros, e todos eles, muitos deles, aliás, muito premiados, né? Eu posso lhe afirmar com toda certeza que o espumante brasileiro está certamente entre os melhores do mundo. Ele tem muito destaque e não à toa a Salton e outras tantas marcas têm muitas premiações em concursos importantes, né, como Decanter, World Wine, como recentemente foi premiado Medalha de esse ouro, Salton Ouro Moscatel, moscatel. único espumante Único. brasileiro com medalha de ouro num concurso que é muito importante, tá? Então, se eu for parar aqui apenas para a gente falar de premiações da Salton, a gente vai levar aqui talvez um dia inteiro de live. Poxa, que massa! Que legal! Isso é muito interessante porque mostra a nossa força, a força do Brasil no mundo dos vinhos. Porque todo mundo só fala em França, em Chile, Argentina, Espanha, mas Brasil agora está com um legado, uma força, um reconhecimento inacreditável nos vinhos, nos espumantes e que está me enchendo de orgulho porque a gente pode experimentar essas maravilhas que foi produzida aqui no nosso Brasil e que está ganhando o mundo, porque as notas que eu encontrei desse moscatel seu aqui, ele é maravilhoso. Ele tem notas de maçã, de pera, é suave, as borbulhas. Então, é um espumante que dá para harmonizar perfeitamente com vários tipos de doces. Num Olha, evento, numa comemoração, vai ficar incrível. não tenha dúvida, Gabriela. O espumante brasileiro, assim, eu honestamente não gasto o meu dinheiro. Aliás, não vou usar a palavra gastar, mas eu não invisto meu dinheiro para comprar espumante de outro lugar. Se eu tenho aqui no Brasil espumantes que são bons, muito bons, e muitos deles até bem melhores do que franceses, italianos, com todo o respeito que a gente tem naturalmente ao champanhe e aos prosecos da Itália, às cavas da Espanha, mas no Brasil certamente não deve nada, não está devendo absolutamente nada aos espumantes de outros países do mundo, tá? Marcelo, fala um pouquinho desse espumante, desse Evidence, né? Que a gente está degustando o Brut. Fala um pouquinho sobre ele. O que quem degustar vai encontrar-se quando abrir uma garrafa dessa? Veja bem, deixa eu aproveitar até falar um pouquinho mais desse Evidence. Eu não vou aqui me recordar de todas as premiações que ele tem, mas apenas dizer que ele foi eleito como espumante brasileiro, espumante em destaque no Brasil. E esse é um espumante produzido com o método champenoise, né, que é o método clássico, o método tradicional, que o método de produção desse espumante é exatamente o mesmo método de produção dos champanhes, né, que são produzidos na França, em que a segunda fermentação ela ocorre dentro da garrafa, tá? Ou seja, você já tem o As vinho mesmas base, uvas também, né? perdão, As não mesmas ouvi? uvas também, né? Não, Chardonnay, não. Pinot. Ele é Chardonnay e Pinot Noir só. Isso, É um isso. corte de São Chardonnay e Pinot Noir. Chardonnay e Pinot Noir, exatamente. São Que duas são as uvas, né? uvas que fazem o champanhe, né? Na França, né? São as duas uvas das três principais que fazem o champanhe, né? Que é a Chardonnay, a Pinot Noir e a Pinot Meunier, que é uma outra uva tinta. Mas nesse caso específico do Champagne Evidence, o Brut,
A Pinot Noir ela entra apenas com a polpa, né? A casca não participa da vinificação, da fermentação, porque ela não extrai a cor, né? Então, esse é um espumante brut, é um branco, Branco, cremoso, tem uma cremosidade maravilhosa. muito, muito. Esse espumante ele tem um processo, como eu falei, que ele é produzido com o mesmo método de produção do champanhe, né? Que a vinícola. Seu som caiu Ficou aí. sem som. Ficou sem som. Tá sem som, Marcelo. Ficou sem som. Alguma coisa aconteceu aí na sua live? Eu acho que a gente também tá sem som, que parou também a gente ali. Não. E agora, tá ouvindo? Agora sim, agora Pronto. tá. Então, como eu dizia, então a segunda fermentação vai acontecer dentro da garrafa, né? E as leveduras nesse processo, elas vão ficar em contato com o líquido. Essa cremosidade, Gabriela, essa untuosidade no paladar que você disse que sentiu, isso tem muito a ver com esse tempo em que as leveduras estão aí nesse processo durante esse 1 ano que ela fica em contato com o líquido, tá? E eu sei que Então, ela fica em repouso também 12 meses com a polpa, com a as borra, leveduras. com as leveduras que Isso. falam. É um Fica processo 12 chamado meses. surli, né? Ele tem 12 meses em contato com as leveduras. Aí você tem um espumante que é mais complexo, ele tem mais cremosidade, ele tem mais corpo, e aí você pode harmonizar com pratos, com diversos pratos. Eu gosto sempre de dizer, sempre que eu estou conversando com o pessoal de restaurante, é que se o cliente tiver dúvida entre um branco e um tinto, para harmonizar com algum prato em específico, eles sem medo sugiram um bom espumante, porque é, sem dúvida nenhuma, a bebida mais versátil que existe, tá? Porque dada a acidez, ao tamanho da acidez, a quantidade de acidez que tem o espumante, então ele pode contrapor a gordura, ele pode harmonizar com pratos de boa acidez, com agridoces também, ele pode harmonizar bem. Então, esse Evidance, só para concluir agora a informação dele, ele foi eleito o espumante pela sommelier do restaurante Maidô, no Peru, que ano passado foi eleito o melhor restaurante do mundo. Esse é o único espumante brasileiro que está presente na carta do melhor restaurante do mundo, tá? Eleito ano passado. É bom dizer que nesse restaurante eles não têm champanhes na carta, eles apenas eles elegeram os melhores espumantes do mundo e daí o Salton, graças a Deus, foi escolhido para a composição da carta desse restaurante. Então é um espumante sério e é um espumante que não custa caro, viu? Se a gente for considerar um espumante desse, a pessoa física está na faixa de R$ 130, imagina. Pois é, e eu vou te falar, quando você falou, eu achei que ele harmoniza muito bem com esse queijo meia cura de alho, porque ele tem umas complexidades, como o mel. Você vai sentir mel nesse vinho. Você vai sentir o brioche, aquela coisa meio amanteigada, um gosto de amêndoa. E aí, com esse queijo de alho, tomate seco, manjericão, meu Deus, fica perfeito. Quando você fala de brioche, quando você fala de frutas secas, né? Isso. Normalmente, os champanhes e os espumantes que têm esse tempo em contato com as leveduras, vão aparecer essas nuances, né? Tanto de aroma como também gustativas, que vão lembrar muito isso. Isso é da fermentação. Isso é normal acontecer. Me apaixonei por ele. Incrível esse espumante. Incrível mesmo. Torna o momento mais que especial. Nós somos fãs de carteirinha da Salton há muito tempo. Não é de agora, não, que nós somos fãs de carteirinha, né? E fazemos sempre a divulgação como um dos melhores espumantes do mundo. Sempre estamos com... As pessoas pedem a opinião da gente, a gente está falando, não precisa ir para a Itália, para a França, para nada. Sem dúvida. No Brasil tem um espumante muito bom. Já há um tempo a gente conversa, né? E vínhamos amadurecendo essa ideia dessa conversa aí numa live. E felizmente aconteceu, ainda bem. Tá? Outra coisa que eu queria acrescentar, e aí os que estiverem ouvindo também podem fazer essa experiência, tá? Luciano, nosso amigo, Gabriela, que você conhece bem, que é da Vinífera, e que é um confrade meu, além de amigo pessoal, ele tinha há algum tempo, ele tinha me sugerido fazer algumas experiências de churrasco com espumante, tá? E nós, alguns de nós bebedores de vinho, somos muito
conservadores, né? Não queremos ousar, experimentar outras coisas, né, que são fora da curva. E daí um belo dia nós fizemos a experiência espumante com churrasco. E assim, uma das melhores coisas que eu já harmonizei, posso Foi te esse garantir. evidência? Foi essa Com, evidência? com esse Evidence Imagina. pode ser, ou também com outro espumante, claro, um espumante seco, né, de preferência, que seja um brute, tá? Mas assim, uma harmonização maravilhosa, porque na carne você vai encontrar suculência, tá? E gordura, justamente o que a acidez do espumante vai fazer a harmonização por contraposição. Então, é maravilhoso. E por que isso é bom? Porque você imagina, normalmente quando nós vamos a um churrasco, nós vamos domingo, dia de sol, na casa de um parente, na casa de um amigo. Agora você imagina aquele prato salgado, quente. Imagina você bebendo um Malbec, um Carmené, um Cabernet Sauvignon, um vinho com bastante álcool, né? Então, por que não fazer a Finalizado, né? experiência com espumante? Provem e depois digam qual foi a sua sensação. Vou provar. A gente adora muito comer acarajé, abará, muqueca, Opa, maravilha! casquinha de Maravilha! kiwi com rosé. Fica perfeito. Maravilhoso. Acarajé com espumante. Ó, minha esposa, inclusive, fez essa experiência comigo e ficou apaixonada. Lambreta também, com caldo de Também. Frutos do lambreta, mar, caldo de você não precisa fruta. nem ter medo. Você pode harmonizar, porque já é a companhia perfeita para eles, tá? Para os espumantes. Comida da Bahia, e aí nós falamos em muqueca, em frutos do mar em geral, podem Um peixe harmonizar com espumante sem assado, medo. aquele peixezinho frito da barraca de praia, que hoje nem tem uma barraca de praia, né? Nem sei se funciona isso. Mas aquele peixezinho frito que sai na beira Peixe da inteiro, praia, vermelho inteiro. um espumante. Com salada vinagrete, com boa acidez, uma delícia. Imagina. Aquele camarãozinho na chapa, um queijinho Uh, coalho. Ai, meu Deus o do céu. problema é, o problema é a fome que está me dando agora. Olha, a gente tem esse dom, viu? A gente tem de despertar fome e vontade da galera querer experimentar alguns vinhos. Maravilha. Agora fala um pouquinho sobre o moscatel. Que a gente, Moscatel, vamos lá. Que é esse aqui, né? Aliás, não, esse aqui que eu tô. Não, esse é o Prosecco. Não, Moscatel é que eu deixei com vocês, né? é esse aqui. Pronto. Então, Moscatel, a dica. Esse foi o que ganhou medalha de ouro, né? Na Decanter Wine, né? World Wine Awards. Isso. Um concurso foi esse super. mês, né? Foi no início desse mês essa premiação. Início desse mês. Foi bem recente. Foi início desse mês, salvo engano, exatamente. Foi no dia 9. Você que não é da Salton está mais informado que eu, mas exatamente, foi início desse mês. E esse espumante, assim, o que é muito bacana da gente provar espumantes doces, né? Ele também, a exemplo do Brut, ele, claro, não tem a mesma versatilidade para você harmonizar com pratos, ele é mais específico para sobremesas, você mencionou algumas delas aí, mas também você pode. Esse de limão aqui, um limão em compota, um melaço de limão, já viu isso? Um melaço de limão, quer dizer, ele tem aí doçura e tem acidez ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Pronto. É justamente o que esse espumante vai fazer, essa boa harmonização, tá? O que é muito interessante dos espumantes doces, ou dos vinhos doces em geral, é quando ele só tem doçura e ele tem a acidez baixa, aí fica um vinho enjoativo. Ele não lhe convida a beber uma segunda ou uma terceira taça, né? Mas esse espumante não, ele tem a acidez lá em cima, ele tem a doçura no ponto certo, né? E eu até recomendo para aquelas pessoas que não gostam muito de espumantes brutos ou de vinhos mais secos, que comecem a beber o moscatel, ou vinhos da uva moscato, ou demi-secs também é uma boa opção, uma porta de entrada para quem está começando a beber vinhos. Mas esse espumante tem acidez maravilhosa lá em cima. E a acidez, como o vovó dizia, né, quando a nossa boca enche d'água, é porque a gente quer comer alguma coisa. É o que esse espumante faz. Quando você bebe, ele abre as suas papilas gustativas, você saliva bastante, então ele te convida a beber, a comer alguma coisa, tá? Então a minha dica é que você harmonize aí com doces, com pastéis. Doce de leite e raspa de limão, e aí? Doce de leite com raspa de limão, numa sobremesa, um sorvete, ele pode harmonizar maravilhosamente bem.
Ai, que massa. Gostei das dicas aí de harmonizações, muito interessantes também. E muito importante também prestar atenção à temperatura, né? É Sim. bom dizer que assim, esse espumante, a gente fala de temperatura de uma forma mais técnica, você vai colocar numa temperatura entre 8 e 10 graus. Mas aqui na Bahia, como aqui o nosso tempo é um pouco mais quente, eu recomendo que você deixe na geladeira 2, 3 horas antes de você beber. Ele vai estar aí a mais ou menos 6, 7 graus, vai estar na temperatura ideal para ser consumido. E quando Aí estiver depois você usa um degustando, balde de gelo, mantém a temperatura e aprecia com moderação. Agora, Marcelo, tira uma dúvida aqui. Eu e Miguel, a gente ficou naquele embate aqui, assim. Tem o espumante moscatel, ele é suave. Mas existe o espumante moscatel brut? Um moscato seco Tem? A existe. Salton tem? É porque o teor de açúcar da moscato, né, da uva moscatel é muito alto. Então, normalmente, os produtores aproveitam para justamente fazer isso, né? Se você analisar, por exemplo, a gradação alcoólica desse vinho, desse espumante, ele está 7,5 apenas, né? Então, você manteve aí um bom teor de açúcar ainda para que ele para que permanecesse o doce, mas você pode extrair totalmente o açúcar dele e ele vai ser um brute, por exemplo, né? Mas a Salton teria um brut da uva moscato? Não, Não. O não, da não, não. família da uva moscato. Porque tem várias Não. uvas que é da família da uva moscato, né? Isso, exatamente. Mas eu posso descobrir algum e te recomendar depois, até para a gente fazer uma degustação ao vivo, uma prova, alguma coisa assim. Massa, até para tirar essas dúvidas, né? Porque a gente ficou nessa dúvida aqui. Ele, não, tem. Eu falei, não, para mim só tem suave. Tem. Eu já bebi, por exemplo. Eu já bebi o vinho Particularmente dela. eu não gosto. Eu prefiro os moscatéis mais doces mesmo, tá? Os famosos moscatel de Setúbal, de Portugal, e espumantes assim como esse moscatel, eu acho sensacionais. É o equilíbrio, né? É a Isso. característica da uva. Não adianta tirar a Isso. característica da É uva. característica da uva, Apreciar ela. exatamente. É. Exatamente. E vem cá, Marcelo, conte mais um pouquinho sobre os planos da Salton. Vamos ter algum evento? Você vai participar de algum evento para as pessoas já ficarem ligadas, querer experimentar? Como é que está aí a programação da Salton para aqui para a Bahia? Vamos ter algum evento, algum jantar harmonizado? Olha a dica. Hã? Vamos lá. Deixa eu só falar que a Salton, ela estava muito no mercado de restaurante até 2014, né? Talvez alguns que estejam presentes aí lembrem de mim, que eu fui da Ana Import de 2005 a 2014, e de 2011 até 2014, a importadora Ana Import, ela pegou a distribuição de Salton para fazer um trabalho específico com restaurantes, tá? 2014, quando a empresa encerrou as atividades, eu aí também deixei de trabalhar com a Salton, não sei o que, o que aconteceu, mas a Salton, ela sempre permaneceu trabalhando muito com eventos, tá? A Salton, ela está muito presente em eventos, em formaturas, em grandes comemorações, Brasil afora, a Salton está presente. 2020, 2024, eu reencontrei com uma pessoa aqui de Salvador que faz a representação da Bahia, que é o nosso amigo César Vieira, que eu chamo carinhosamente de Maradona, não porque ele é craque de bola, ele é craque de vinho. E aí nós começamos a fazer um trabalho de restaurante de novo. Assim, para minha surpresa, a aceitação com a marca Salton, ela continua lá em cima. Eu trabalho muito hoje com esse espumante aqui, ó, que é o espumante Ceres, Sim, que é um, conheço. é um espumante maravilhoso, um espumante muito barato, ele vale muito mais do que o que custa. E hoje muitos restaurantes de Salvador, eu posso elencar aqui pelo menos uns 40 restaurantes, trabalham com esse espumante especificamente para a taça e para compor o drink, tá? Principalmente restaurante de comida japonesa, asiática, enfim. Que tem tudo a ver, viu? Tudo a É. ver. E eu estou conversando muito com o pessoal da Salton, nesse momento que a gente está retomando, né, o trabalho com restaurante, para a gente participar das feiras, né? Acredito que a próxima feira de vinhos aí agora a gente participe, ano que vem deve ter a do Senac novamente, a gente deve participar.
Então a gente quer estar cada vez mais engajado aí com os eventos de vinhos para, eu não vou dizer fazer a marca conhecida, porque ela já é conhecida, mas eu acho que causar Comentar. o reencontro, né, das pessoas que já gostam da Salton, como é o caso de você e Miguel, e de outros consumidores que durante um tempo ficaram sem a Salton aqui na Bahia, aqui em Salvador especificamente. E até mostrar as novidades, né? Porque a Salton não Muitas. para de nos surpreender. E temos muitas novidades, muita coisa recém-lançada. Quando você mostrou o rótulo desse espumante aí, tem um espumante particular da Salton que eu sou apaixonada. E se pudesse todo sábado, quando eu saía da praia, eu comprava ele, que é um Qual é? brut branco do rótulo azul. Mas é aquele azul, azul assim, mais ou menos dessa cor aqui, ó. Sim, o Eu famosíssimo. sou apaixonada por esse espumante. Para mim, e é como você acabou de falar, o custo-benefício, ele entrega muito mais do que você paga por ele. Você já Eu tinha me gosto, falado isso, inclusive, Gabriela. Parece que a primeira ou segunda vez que nós conversamos, você me Foi. falou desse espumante que você gostava muito. eu Mas a gosto muito Salton tem do uma linha Prosecco. enorme, por exemplo, ó, aqui tá a linha Ouro, Ouro Prosecco, o Reserva Ouro, que é o famosíssimo, tem o Reserva Ouro Moscatel, que é esse que você está na mão, tem o Ouro Rosé também premiado. Depois eu vou mandar para vocês aí, até para vocês soltarem depois no Instagram de vocês, as Viu? premiações da Salton, tá? Vou mandar o catálogo. E nesse catálogo especial da Salton, ele tem as principais linhas com as suas respectivas premiações. Aí você solta aí. E também meu contato para quem quiser depois me procurar e ter os produtos da Salton. É comigo, é com César, é com Márcio, né, que é quem faz o trabalho de distribuição comigo aqui em Salvador. Eu sei que o seu endereço do Instagram vai estar aí na legenda aí embaixo. Quem quiser fazer o pedido, organizar aquele jantar, aquele almoço, aquele evento com os amigos, aí contrata Ah, o por Marcelo falar, aí. por falar em jantar, foi bom você falar e me ocorreu aqui a lembrança. A gente vai entrar em julho agora, né? É. Agosto. Em setembro, nós faremos um jantar harmonizado no restaurante Chez Bernard, que vai ser com os espumantes da Salton, da linha mais premium, a linha Evidence, provavelmente o Brut e Rosé, e dos vinhos portugueses, que eu trabalho com outra importadora de Portugal, com a Witzel Vinhos, os vinhos vão fazer a harmonização dos pratos, tá? Então, no mês de setembro, a data ainda vai ser divulgada aí, mas vamos fazer um jantar harmonizado com Chez Bernard, Salton e Vizio. Já fica a dica aí, galera. Se programa, que dá tempo, se organize, não marca nada. Na hora da data, o Marcelo solta e a gente avisa aí a galera do Comida da Maravilha. Bahia. Eu acho também, Marcelo, que vale a pena a gente conversar um pouquinho também sobre o Prosecco, porque a Gabriela gosta do Brut e eu gosto do Prosecco. É, Então, os dois são Salton, né? E é um espumante que eu não conhecia, relativamente E novo, o né? Prosecco. E o Prosecco, ele recebeu uma premiação também de efervescência, né? Isso, acho que no começo do ano, se eu não me engano. aí você agora você está mexendo muito com a minha cabeça. Eu tenho que olhar aqui na minha pesca qual foi a Efervescente de vinho. premiação. Tá, É, eu acho que tá no Instagram até da Salton, para quem quiser entrar lá, Família Salton. Tem todas as premiações do Prosecco, do Rosé, do Prosecco Rosé também, do Ouro Rosé, do Ouro Moscatel, do Evidence Rosé. Todas as premiações estão lá no Família Salton. tô falando a você que a gente gosta do Salton. Quer ver, ó? É, Vou falar um negócio só para destoar a live aqui. A gente tá falando de espumante. Mas tinha um corte de Salton com a Taná, que eu era apaixonada. Taná e Merlot, que era Salton Classic, que não, eu não encontro mais esse corte aqui. Eu era apaixonada por esse corte. aí está das linhas mais básicas, né, da Salton, a linha Classic, tá? Alguns vinhos da linha Classic também eu trabalho com alguns restaurantes em Salvador que fazem a opção de trabalhar com taça, que são vinhos mais baratos, né? Vinhos bons, mas são vinhos que entregam para o que custam, né? Custo-benefício, isso. E esse Agora, a Taná, Salton tem uma linha, Gabriela, vasta, assim, de espumante principalmente, né? 45% da produção da Salton, pasmem com isso, 45% da produção da Salton é para a produção de espumante. Você tem ideia?
O vinho branco, que é um vinho famoso da Salton, que é o Salton Virtude Chardonnay, Ai, ficou mais ou menos 2 anos aí, fora do mercado, não porque a Salton descontinuou, mas é porque tava usando boa as parte uvas da para Chardonnay foi para a produção de espumante, porque ela tem uma meta de produção de espumantes e a Chardonnay, boa parte da Chardonnay é dedicada à produção de espumante. Então, por causa disso, a linha Virtude ficou sem ser produzida, que já está de volta no mercado, né? A gente já está distribuindo novamente. Tá? Agora, Miguel, você tinha me falado do Prosecco. Está aqui o Prosecco. Mas agora eu vou devolver a pergunta para você. Por que que você gosta mais do Prosecco? Você acha mais leve, mais refrescante? É o quê? Olha, eu acho ele mais, mais saboroso mesmo, né? Ah, Tem um sabor um pouco diferente do Brut, que eu prefiro o as sabor, notas as agradam mais. notas me agradam mais do Prosecco do que o Brut. Mas eu entendi. sou fã gosto dos dois. Sim, sim. O Prosecco é bom dizer que é o nome de uma uva, né? Também conhecida como glera, né? Prosecco na Itália, vinho produzido lá na região de Valdobbiadene, né? No Vêneto. E eu também gosto muito, acho ele muito leve e muito refrescante, tá? Mas dos espumantes em geral eu gosto. O Prosecco é bom dizer que também é um espumante, né? Feito especificamente com a uva Prosecco ou Glera. Mas é bom saber que existem vinhos para todos os gostos, E né? agrada a todo mundo, Que com certeza. agrada a todo mundo e agrada a todo bolso também, importante Com isso. certeza. Agora, Marcelo, uma coisa que a gente queria saber. Como é que é a visitação lá na Salton? Existe receptivo, né? Quem quiser visitar Salton, os baianos que quiserem invadir a Salton, como é que é? Eu posso lhe dar essa informação depois, mas tem visitação. Tem visitação a Salton. Eu não sei exatamente quais são os períodos do ano, porque tem essa questão de produção, né? Naturalmente, Eita, essas as coisas. vinícolas estão um pouco mais atribuladas na época de produção e tal. Mas eu mando essa informação até para Não, vocês divulgarem depois sobre vamos datas, fazer o seguinte. sobre um calendário. Vamos fazer o seguinte. Quando for divulgado o calendário, vamos fazer uma outra live para você falar sobre o calendário e Bora, divulgar para os nossos seguidores o como é que vai ser. A gente vai É. já ficar está no marcado. aguardo. Até pra gente Já saber está se tem marcado. Eu não vindima, sei, a vindima talvez. do Salton. Talvez o Márcio Vieira, eu não sei se ele entrou, porque eu disse para ele entrar também na live aí. Eu não sei se ele tiver, ele pode até comentar alguma coisa aí sobre visitação, se já tem datas programadas, definidas. Perfeito. Não, você vai ficar devendo essa live aí pra gente. Vai Então ficar. pronto, já está marcado para a próxima. Bota aí na sua despesa que essa dívida já está aí para poder, Está quando for marcado. lançado, você vir falar sobre isso. Maravilha. Até para ver se o pessoal se organiza aqui e vai um mutirão representando a Bahia, Já conhecer o pensou? paraíso Salton. Aí vamos eu e Márcio lá também para a gente fazer uma farra, né? Os baianos no Rio Grande do Sul. Claro, claro, fortalecendo Pois é. e valorizando o trabalho que eles vêm fazendo nesse universo de vinhos. É. Muito parabéns para todos, porque realmente a qualidade de Salton é algo da gente se orgulhar. Muito bom. Eu que agradeço Agora, muito, viu? agora, eu quero aqui fazer um adendo. Sabe Ah, uma das coisas que mais, vamos dizer assim, eu aprecio no Salton, que para mim, eu não sei se para todo mundo acontece isso, né? A gente tem uma exigência muito grande de consumir o espumante bem gelado, bem tá. gelado. Mas Tá. a gente bota na taça e vai bebendo. Aí ele vai esquentando naquele tempo que você está bebendo, ele vai esquentando. O espumante da Salton é um dos poucos que não perdem qualidade. Quando Verdade. perde a temperatura, ele continua no mesmo nível, não fica com aquele negócio Ele com vai gosto. mantendo as notas, porque assim, eu falo brincando, me desculpe, por favor, mas é uma brincadeira que eu faço assim com as amigas. Quando o espumante começa a esquentar, falar, não dá nem para tomar, porque parece xixi, tudo tem sua temperatura. Porque perde É, tudo, você não sente mais nota nenhuma, ele começa a amargar. Mas o Salton, realmente, ele tem esse equilíbrio. que legal. De ele Que perder a legal. temperatura e você continuar degustando E e tendo sentindo as prazer, e notas. sentindo tudo, né? Verdade. Claro, naturalmente ele vai perder um pouco, né? Porque assim, é fato que se você bebe um vinho gelado demais, os aromas estão escondidos. Se for tinto, por exemplo, os taninos vão ser
vão ser muito marcados ali e tal. A temperatura é fundamental para você apreciar o vinho da forma devida. Mas é bom ouvir isso, é bom ouvir que a Salton, mesmo perdendo um pouquinho a temperatura, ele mantém um bom nível de qualidade, tanto no aroma como no paladar. O ideal, é claro, é você manter, e também é importante dizer o seguinte, que um vinho, ele tem a recomendação do enólogo de você degustar naquela temperatura que ele indica lá, no caso do espumante, entre 7 e 9 graus. Isso não quer dizer que se o espumante você degustar 10, 11, 12 graus, que ele vai perder totalmente as propriedades, né? Agora, é claro, se você abrir um espumante do jeito que está o meu aqui, né? Não estava numa adega, numa geladeira. Claro que eu vou perder em termos de borbulhas, em termos de aroma. O álcool ele vai estar um pouquinho mais marcado e tal. Vai predominar. Vai dominar, exatamente. Então, e naturalmente ele vai esconder outras nuances do vinho, outras características. Mas bom que se mantenha as boas qualidades do vinho. Mas o ideal é sempre a gente obedecer à temperatura. Concordo que tudo na cozinha é tempo e temperatura. Exatamente. Marcelo, eu adorei bater esse papo com você. Obrigado por dar esse tempinho na sua sexta-feira e sextar junto com comida da Bahia. Sextar com comida da Bahia, isso aí. Essas preciosidades, agradecer a você e agradecer a Salton, parabenizar a Salton. E espero que em breve, quem sabe, a gente não tá lá degustando um vinho, comendo um queijinho e batendo um papo com uma das famílias da Salton para falar mais um Maravilha. pouquinho sobre esse universo aí. Com certeza isso vai acontecer. Eu que agradeço, tá? Agradeço a vocês aí um brinde aqui. Agradeço a vocês aí o espaço, a Salton. Sigam também aí, ó, @Talento Vinhos, tá? Talento Vinhos é a empresa que eu trabalho e que faz a distribuição de espumante Salton, de vinho Salton para restaurantes. Então, quem estiver ouvindo aí, copie. @Talento Vinhos e @Marcelo Bastos, _wines. Vamos botar na legenda, não se preocupe. Viu? Ok. Muito Obrigado mesmo. obrigada. Obrigado você, obrigado Miguel. Um prazer. E até a próxima. Até a paz do Senhor. E obrigada pelas dicas de harmonizações. E espero que as dicas que a gente deu para ti aqui também, com os produtos da Jeitinho de Minas, tenha harmonizado Manda o legal. Instagram deles também que eu vou seguir. Perfeito. Gente, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Sexta-feira aqui, outro convite aqui para a galera vir ficar com a gente. Valeu, Marcelo, e espero que você assista a nossa live na sexta. Um abraço. Aê! Valeu, galera. Boa noite. A gente foi. Ixi, não quer encerrar?